Obrigado, Pai. Nós te agradecemos nessa manhã, Senhor. Nós queremos dizer que nós te amamos, Pai. Nós reconhecemos aquilo que o Senhor fez naquela cruz. Que a boa semente, Pai, que a semente da Tua palavra caia na boa terra do nosso coração nessa manhã, Senhor. Nós queremos ser ouvintes, mas também praticantes da Sua palavra, assim como aquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. Nós cremos no Senhor, nós cremos na Tua palavra, nós cremos no Seu poder. Nós estamos aqui com o coração aberto para receber de Ti nessa manhã, Senhor. Nós cremos naquilo que o Senhor fez naquela cruz, pagando o preço pelo nosso pecado, pela nossa miséria, pela nossa doença. E hoje nós somos justiça de Deus. Temos uma vida abundante, somos curados em Ti, Pai. Nós reconhecemos isso nessa manhã. Graças, graças, graças nós te damos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Você crê nessa oração, querido? Você crê nisso que você acabou de falar? Aleluia. Você pode se assentar. Bom dia, graça e paz. Você está bem, querido? Aleluia. Como o pastor Tiago falou, nós estamos com o tema da vez, cura divina. Nós demos início aí na semana passada com uma conferência poderosa. Creio que se você esteve aqui, certamente você foi abençoado. Muitas pessoas curadas, saradas. Amém? E nós vamos dar continuidade nisso. Vamos falar um pouquinho sobre a cura na nossa redenção nessa manhã. Amém? Você foi redimido, querido, do pecado, da miséria e da doença. Aleluia, queridos. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Em Efésios 2. Efésios 2, a partir do verso 1. Abra comigo. Efésios 2, versículo 1. Diz o seguinte: vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Queridos, nós estávamos mortos por conta da desobediência, por conta do pecado que estava em nós. Como lemos agora, nós éramos merecedores da ira de Deus. Por conta do pecado que estava sobre o homem, que estava sobre nós. Essas coisas vieram sobre as nossas vidas. O pecado, a miséria, a doença. Todas essas coisas são uma consequência do pecado. Se formos ler Gênesis 1, nós vamos ver aquilo que Deus criou, e nós não vemos nada disso. Nós vemos Ele criando a luz, e disse Deus, haja luz. E viu Deus que isso era bom. Ele cria o céu, Ele cria a terra, e viu Deus que isso era bom. Ele cria as vegetações, e viu Deus que isso daí era bom. Ele faz separação entre o dia e a noite. E mais uma vez a Bíblia diz, e viu Deus que isso era bom. Ele cria os animais e mais uma vez viu Deus que isso era bom. No verso 26, nós vamos ver Deus criando o homem. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Mas olha no versículo 28, diz o seguinte: então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Queridos, a autoridade dessa terra, o domínio, o governo foi dado a nós, o homem. Mas quando o homem peca, esse domínio, essa autoridade é dada ao diabo.
E a partir de então, todas essas coisas, o pecado, a morte, a miséria, a doença, entra na humanidade. Nós vemos em Lucas 4, 5 e 6, diz o seguinte: então o diabo levou a um lugar alto, isso daqui Jesus sendo tentado no deserto. No momento lhe mostrou todos os reinos do mundo. Eu lhe darei a glória desses reinos e a autoridade sobre eles, pois são meus e eu posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. Queridos, a autoridade do mundo foi dada ao diabo a partir do momento que o homem pecou. Deixa eu te dizer algo. Somente o homem poderia tomar essa autoridade de volta. Somente ele, o homem perdeu, Deus deu autoridade para o homem. E o homem perdeu, e somente ele poderia tomar de volta essa autoridade. Em Jó 9,33, a Bíblia vai dizer o seguinte: não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. O que Jó estava falando? Que não existe entre nós um mediador que seja capaz de pegar na mão do homem, aquele que agora numa condição de pecado, separado de Deus, que consiga intermediar entre o homem e Deus, um Deus que era santo. Não existe entre nós. E ali Jó está clamando por um mediador, alguém que colocasse a mão sobre ambos e reconectasse aquela conexão que foi perdida por conta do pecado. Nós precisamos de um mediador, alguém que consiga, que tenha a capacidade de colocar a mão sobre o homem, mas também sobre Deus. E somente um homem sem pecado poderia fazer isso, queridos. Somente um homem que não tivesse pecado, um cordeiro sem mancha, seria capaz de fazer isso. Deixa eu te contar uma história, tanto quanto engraçada. Eu, quando tinha em torno aí de 7 ou 9 anos de idade, a minha infância ela foi marcada por soltar pipa e jogar bola. Essas eram as minhas brincadeiras favoritas. E certa vez eu estava soltando pipa, e quem já fez isso aqui, talvez você aí que é um pouquinho mais antigo, vai saber do que eu estou falando. É todo um processo. Primeiro você tem que pedir o dinheiro para o seu pai, depois você tem que ir lá, comprar uma pipa, fazer a rabiola, preparar. Não é algo que simplesmente já chega pronto. Hoje as coisas estão mais evoluídas, mas naquela época não era tão evoluído assim. Então era todo um processo, e eu fui lá, pedi dinheiro para o meu pai, consegui o dinheiro, preparei toda a minha pipa e vou lá, eu soltar minha pipa. E você sabe que o primeiro obstáculo é o quê? Fazer com que a pipa passe do fio. Então eu estou lá, começando a erguer a minha pipa, e de repente, minha pipa enrosca no fio. Rapaz, todo esse esforço, consegui dinheiro com meu pai, preparei a pipa, e não consegui nem desfrutar dessa brincadeira, não é possível. Lá em São Paulo a gente tem algo que a gente chama de lança-gato. A gente pega uma pedrinha, amarra a linha, joga no fio para quê? Para tentar desenroscar a pipa. E eu falei, rapaz, eu não vou deixar esse esforço todo parar no fio. Fui lá, peguei a minha pedra, amarrei a minha linha, joguei no fio. Estou lá tentando desrosquear a minha pipa e de repente, BUM! Estourei o fio. Acredita? Graças a Deus não aconteceu nada, o susto foi tão grande que eu soltei a linha em um segundo. E meu pai tinha uma barbearia do lado de casa. Eu estava fazendo isso praticamente na frente da barbearia, e tinha uma porta que conectava a minha casa e o salão do meu pai. E na hora que aquilo aconteceu, eu para dentro de casa. Passei dentro do salão, todo mundo lá assim, sem entender nada, tudo escuro. Entrei para dentro de casa e fui fazer o quê? Fui para dentro do banheiro e passei a chave. Eu quero saber de nada, eu vou ficar quietinho aqui. De repente meu pai e minha mãe, Gustavo, o que aconteceu? O que aconteceu? Tudo sem energia. E eu lá quietinho, dentro do banheiro. E aí o meu pai e minha mãe, para me ensinar, começaram a falar o quê? Gustavo, a polícia está aí. Quer falar com você. Querido, essa experiência foi tão marcante que eu não lembro nada do que aconteceu depois do banheiro. A minha memória só lembra essa parte. E eles começaram a falar, Gustavo, a polícia está aí, quer falar com você. E eu, rapaz, eu não vou falar nada, vou ficar quietinho aqui. E aí depois mais uma, Gustavo, vai ter que pagar o fio, R$1.000. Eu falei, pelo amor de Deus.
Não é possível, cara. E eu com aquele medo lá dentro de casa. E eu fui descobrir que isso daí não passava de uma simples lição que meu pai e minha mãe estavam querendo dar. Eu acho que eu já tinha uns 13, 15 anos de idade. Mas, queridos, o que eu quero dizer com essa história? Se de fato fosse verdade, se de fato a polícia estivesse ali, se de fato tivesse que pagar R$1.000 por aquele fio, quem iria pagar por isso? Eu tinha 7 anos, 9 anos de idade, não me recordo exatamente. Mas se de fato existisse a polícia naquele lugar e alguém tivesse que pagar R$1.000 por aquele fio, quem pagaria esse preço? Certamente o meu pai. Eu não tinha condição de fazer isso. Queridos, deixa eu te dizer algo. O erro foi nosso. O pecado foi nosso. A gente tinha tudo perfeito. Mas deixa eu te dizer, o nosso pai se responsabiliza, querido. Ele se responsabilizou pelo nosso erro e Ele pagou o preço pelo nosso pecado, queridos. E uma vez que Ele pagou esse preço, não existe mais morte, não existe mais pecado, não existe mais miséria, não existe mais doença que pode nos parar. Ele se responsabilizou, querido. Ele se responsabilizou como um bom pai. Ele se responsabilizou pelo nosso erro, querido. A morte não pode mais nos parar, a miséria não pode mais nos parar, a doença não pode mais nos parar. Hoje nós somos justiça de Deus, queridos. Hoje nós podemos ter uma vida abundante, as nossas necessidades completamente supridas, uma vida de saúde divina sobre os nossos corpos, onde a doença não tem mais lugar sobre as nossas vidas. 1 Timóteo 2, versículo 5, diz o seguinte: portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Aquilo que o Jó estava clamando, nós precisamos de um mediador. Aqui nós vemos que é Cristo Jesus, Ele é o nosso mediador. Ele pagou o preço, queridos, Ele pagou o preço. João 1 diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse mediador que precisávamos, Ele se fez carne e habitou entre nós. Filipenses 2, versículo 6, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação, interpreta aí, usurpação, o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido como figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, queridos. Ele se fez carne, Ele se esvaziou de toda a sua divindade e habitou aqui, e pagou o preço que nós não poderíamos pagar, que homem nenhum poderia pagar, queridos, mas Ele pagou o preço. Jesus Cristo. Colossenses 1,13, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 2,14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia, queridos. Essa dívida que tínhamos não nos pertence mais. Ele pagou o preço já foi pago naquela cruz. O pecado não tem mais poder sobre a sua vida, a miséria não tem poder mais sobre a sua vida, a doença não tem mais poder sobre a sua vida, queridos. Nós somos justiça de Deus, nós temos uma vida em abundante nele, as nossas necessidades são completamente supridas, os nossos corpos são completamente sarados. Ele pagou o preço, querido. Ele pagou o preço. Certa vez eu vi um
um ministro, dando um exemplo tanto quanto interessante. Ele disse o seguinte: um rei, em seu reino, ele estabeleceu algumas leis, e uma dessas leis era o seguinte: aquele que roubar, arranca-lhe os olhos. E certa vez chegaram para o rei e disseram: Rei, Senhor, pegamos um jovem roubando, o que faremos? E o rei certamente falou: o que a lei diz? Eles disseram: arranca-lhe os olhos. E ele disse: então arranque. É o que a lei diz. E ele, sustentando aquilo que a lei dizia, seus encarregados disseram: mas rei, é o seguinte, essa pessoa que cometeu esse erro é seu filho. Ele parou para pensar. Se ele não fizesse nada, ele não seria justo. Mas se ele fizesse, as pessoas iriam falar: rapaz, estão passando pano. Então ele precisava fazer algo. Ele tinha que fazer algo. Mas ele era justo, mas também ele era amor. E aí, o que fazer? Um Deus que é amor, um Deus que é justo. Faço, não faço. E agora? E ele diz: a lei pede olhos, arranca-lhe os meus. Queridos, foi isso que Jesus fez. Não é simplesmente Deus falando: ó, vai lá, Jesus, resolve para mim. Mas é o próprio Deus, querido. Jesus é Deus, querido. É o próprio Deus se desfazendo da sua glória e vindo aqui na terra e pagando o preço que nós não poderíamos pagar. É o próprio Deus resolvendo o nosso problema. Ele se desfez, querido, da sua glória e veio aqui como homem e pagou o preço pelo nosso pecado. Aquilo que não poderíamos fazer, Ele fez naquela cruz. Você crê nisso, querido? Aleluia. Se você fosse convidado para ir num restaurante e chegasse lá, você pedisse uma comida, um prato de comida, um suco, um copo de refrigerante, um copo de suco, você tivesse acompanhado por alguém, e essa pessoa no final da refeição, ela falasse: ó, me dá só um minuto, ela se levantasse, fosse lá no garçom, pedisse a conta, pagasse essa conta. Ó, deu quanto? Tanto. Pagou essa conta, ela volta na mesa, cupom fiscal, comprovante da maquineta, entrega e fala assim: ó, fica tranquilo que está pago. Você não precisa mais pagar. Está aqui, ó, está resolvido. Aí você, saindo do restaurante, o garçom te para e fala assim: ei, espera um pouquinho aí, você não pagou a conta. Tem que pagar. E se não pagar, tem que lavar prato. Aí você: rapaz, minha carteira está no carro, o celular descarregou. Espera aí, e agora? O que eu faço? O que você faz, querido, diante de uma situação dessa? Você faz o quê? Ah, não, então, já que a conta precisa ser paga, estou sem carteira, sem celular, eu vou lavar o prato. Ou você fala para ele: não, espera aí, está aqui, ó, tem um comprovante aqui, ó, cupom fiscal, ó, está pago. Se você quiser, também tem aqui a via, está pago. Se você quiser, eu puxo até o extrato. Peço para a pessoa que pagou puxar o extrato pelo celular. O que você faz, querido? Você ia aceitar lavar prato? Ou você ia se levantar com um comprovante e ia dizer: não, está pago? Queridos, quando nós aceitamos enfermidades, doenças sobre as nossas vidas, e não, está tudo bem, é só uma coisinha, só uma dorzinha, é só uma enfermidadezinha aqui, eu já estou acostumado. Queridos, você está lavando prato com a conta paga. Você está aceitando lavar prato com a conta completamente paga, queridos.
Nós não podemos aceitar essas coisas, ainda que os sintomas estejam no seu corpo. Você tem que permanecer crendo. Você tem que pegar o comprovante. Comprovante de Isaías 53, queridos. Cupom fiscal, Isaías 53, versículo 4, que diz o quê? Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia, queridos. Talvez você mostre até a sua via de Mateus 8,17, que diz o seguinte: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Aleluia! 1 Pedro 2,24, carregando Ele mesmo no seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados. Aleluia, queridos. Viver sem desfrutar dessa verdade é como aceitar lavar os pratos. É como aceitar um homem que foi preso e a sua fiança foi paga. Chegaram lá e pagaram a sua fiança. E esse homem vai fazer o quê? Será? Será que está paga mesmo? O guarda chegou e falou: está paga, a cela está aberta, pode sair. E esse homem vai fazer o quê? Não, mas será? Dúvida. Certamente, queridos, o diabo vai colocar dúvida no seu coração. Nós precisamos entender uma coisa: o diabo quer destruir as nossas vidas. Ele quer acabar com as nossas vidas. Ele quer colocar dúvida na palavra de Deus. Mas será? Se Deus quiser, Ele vai me curar. Em nome de Jesus, se Deus quiser, Ele vai me curar. Se for da vontade dEle, Ele vai me curar. Será que Ele está me ensinando alguma coisa com essa doença? Eu preciso entender o que está acontecendo. Ele vai colocar dúvida, queridos. Mas mesmo Ele colocando dúvida, a porta está aberta. Essa é a verdade. A porta está aberta, já foi feito. Ele já pagou o preço. Ele já morreu naquela cruz, querido. Você duvidando ou não, você acreditando ou não, Ele já pagou esse preço. Nós somos curados. Não existe mais miséria, não existe mais morte. Saiba que o diabo vai tentar te parar, querido, vai tentar te impedir de receber isso sobre o seu corpo. Mas você precisa estar o quê? Firmados na palavra. Não, eu vou jejuar e orar 40 dias. Que eu vou receber a minha cura, eu vou pagar o preço. Querido, já foi pago. Já foi pago, não existe nada que você possa fazer. Não é por obras, mas é pela fé, queridos, é pela fé. É pela fé que você recebe isso. É pela fé que nós somos salvos. É pela fé que nós somos supridos. É pela fé que nós somos curados. Como nós cremos para a salvação? Romanos 10, versículo 9, diz o seguinte: se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será o quê? Será salvo. Repita comigo: salvação é um pacote. Amém, queridos? Salvação é um pacote, onde está disponível para você perdão pelos seus pecados, suprimento para a sua vida, cura para o seu corpo. Mas você precisa o quê? É pela fé. É pela fé naquilo que Jesus fez naquela cruz. É pela fé. É pela fé. Hebreus 11, queridos, fé é o quê? É a certeza, é a convicção
Não existe dúvida na fé, queridos. Uma vez que nós entendemos aquilo que Jesus fez naquela cruz, eu agarro isso pela fé, queridos, tendo a certeza, a plena convicção de que isso é a verdade. Não é algo que vai acontecer, queridos. É algo que já aconteceu há 2000 anos atrás. Você não precisa ficar pedindo a Deus: Deus, faça isso por mim. É como se Deus estivesse aqui, ó, está aqui, ó, e você: Deus, me dá o celular. Deus, me dá o celular. E a mão dele está estendida, com perdão para os seus pecados, suprimento, cura. A mão dele está estendida, querido. Você precisa simplesmente pegar pela fé isso daí. Pegar pela fé. Tendo a certeza, tendo a convicção de que isso é uma realidade. E de que nós podemos viver essa realidade hoje, aqui. Certamente seremos glorificados, nosso corpo será glorificado no futuro. Mas hoje nós podemos trazer isso para a realidade, pela fé. E viver essa realidade hoje. Não nos conformando com aquilo que está sobre o nosso corpo. Com aquilo que estamos vendo, com aquilo que estamos sentindo. Mas pela fé, pegando isso. Pela fé, pela fé. Marcos 5:25. A mulher do fluxo de sangue que sofria há 12 anos por isso. No versículo 27 diz o seguinte: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo lhe estancou a hemorragia, e sentindo no seu corpo ser curada do seu flagelo. Versículo 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fique livre do seu mal. Vai-te em paz e fique livre do seu mal. A tua fé te salvou. Você percebe que aqui ele nem usa a tua fé te curou. Mas Jesus diz: a tua fé te salvou, queridos. Porque cura para os nossos corpos está no pacote da salvação, queridos. Assim como você crê para o perdão do seu pecado, assim como você crê que você é salvo, você precisa acreditar que Jesus pagou o preço para que você andasse em saúde divina aqui nessa terra. Aleluia, queridos. Sem se conformar. Não é simplesmente uma dorzinha, não é simplesmente uma enfermidadezinha, onde eu aceito isso. Há tanto tempo eu já passo por isso, eu já me acostumei. Uma certa vez, a gente evangelizando com os alunos da escola de missões, a gente se deparou com uma mulher, onde ela disse que ela tinha fibromialgia, acho que é isso, né? Como o pastor Rafael disse, eu não sou médico, sou pregador da palavra. Enfim, ela sentia dor em todo o seu corpo. E ali a gente teve uma direção de orar por ela. Ela falou: você sente algo no seu corpo? Ela falou: não, eu sinto, mas eu estou acostumada já, o médico já me explicou como é que funciona essa doença, e eu vou sentir isso para o resto da minha vida, então assim, está tudo bem. Queridos, olha a mentalidade de uma pessoa, de aceitar uma doença dessa sobre a sua vida, sobre o seu corpo, e falar: não, está tudo bem, eu simplesmente vou passar por isso o resto da minha vida, mas está tudo bem, está tranquilo, eu vou sentir dor o resto da minha vida, mas está bem. Faz mal não, está tranquilo, o médico já falou, já sou diagnosticado, não tem o que eu fazer. Queridos, o diagnóstico da palavra é mais verdadeiro do que o diagnóstico dos médicos. E mais uma vez, nada contra os médicos, mas a palavra é a verdade. A palavra está acima de qualquer diagnóstico. A palavra tem mais poder do de qualquer diagnóstico, querido, de qualquer tratamento. Essa palavra, querido, ela é a verdade. É nisso que nós temos que crer. É nisso que nós temos que confiar. Essa palavra é suficiente, queridos. Você pode fazer o que você quiser, nós podemos fazer tratamentos, remédio, não tem nada de errado com isso. Mas a palavra é a verdade.
A palavra é real. A palavra cura. E nós precisamos fazer como essa mulher, ouvir. A fé vem como, queridos? Princípios da fé. Tendo ouvido a fama de Jesus. A fé vem através de ouvir. Queridos, se você colocar, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? O Dr. Google. Uma dorzinha no joelho, Dr. Google, dor no joelho. Queridos, vai de nada a câncer. É simples. Pode não ser nada, mas pode ser um câncer. Aí você já vai, rapaz, eita, será? Não é nada, mas aí você leu. Você leu um engano. Rapaz, será? Será que é câncer? Será que é isso? Será que é aquilo? Nós precisamos nos alimentar, queridos, da palavra de Deus, queridos, porque é essa palavra que vai fazer com que você tenha fé nessas verdades. É essa palavra que vai fazer com que você acredita que Jesus pagou o preço pelo nosso pecado, pela nossa miséria, pelas doenças sobre os nossos corpos. É a palavra. Não é o noticiário, não são as notícias. Não é o diagnóstico que vai nos fazer crer na palavra, queridos. Você não precisa negar aquilo que o médico te falou. Mas nós não podemos viver baseados nisso. Nós não podemos viver baseados naquilo que o médico disse, naquilo que um diagnóstico está dizendo. Nós precisamos viver pela fé, queridos. Nós não vivemos por vistas, nós não vivemos pelo que sentimos, nós vivemos pela fé, querido. O sintoma pode até tá lá, mas eu sou curado. Ah, o joelho está doendo, mas eu sou curado. Eu sou curado. Eu sou curado. Recentemente, queridos, eu estou até dando um exemplo do joelho, mas eu estava com uma dor no joelho, fazendo o meu exercício, e aquela dorzinha começou. Não, só uma dorzinha, né? Aquele pensamento, né? Só uma dorzinha, acho que já passa. E dia vai, dia vem, aquela dorzinha começa a aumentar, eu falo, acho que é besteira. Depois, qualquer coisa, eu procuro um tratamento, alguma coisa. Aí certa vez eu falei, como é que é? A dorzinha, um tratamento, peraí. Deixa eu botar aqui o meu pé aqui na cama, aqui, ó. Falei assim, você não me pertence. Isso aqui não tem legalidade para estar sobre o meu corpo. Jesus já pagou o preço, então saia, dor, em nome de Jesus. Queridos, o que eu quero dizer, você não precisa carregar isso daí sobre o seu corpo, queridos. Você não precisa, porque já foi carregado naquela cruz. Jesus já pagou o preço, queridos. Você não precisa carregar isso no seu corpo. Você não precisa lavar a louça, querido, com a conta paga. Mas você precisa entender que isso é pela fé. Você tem autoridade. Você tem autoridade sobre a doença, sobre a enfermidade, queridos. Essa autoridade foi reconquistada naquela cruz. E uma vez que você entende isso, você tem a capacidade de dizer qualquer doença, qualquer enfermidade, saia em nome de Jesus. Eu sou curado. O preço já foi pago. E eu não vou viver dessa forma. Aleluia, queridos. Mateus 4:28 diz o seguinte: respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, isso daqui, Jesus, andando sobre as águas, de repente se depara com os discípulos no barco. E Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, versículo 30, reparando, porém, nas forças do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Queridos, a palavra foi dada, vem. E Jesus andou, e Pedro andou sobre as águas a caminho de Jesus. Mas a palavra de Deus diz que, reparando no cenário, reparando nos sintomas, ele começou a submergir. Queridos, não devemos reparar
Não devemos maximizar aquilo que o nosso corpo está sentindo, mas nós devemos ficar com a palavra de Jesus, com aquilo que Ele falou ao nosso respeito. E o que Ele diz é o quê? Que nós fomos curados, certamente. Certamente Ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Certamente, queridos, certamente Ele levou sobre o seu corpo as nossas dores e as nossas enfermidades. Não é talvez, não é por um acaso, mas é certamente. Certamente Ele fez isso por mim e por você. Não importa se você merece ou não merece, queridos. Na verdade, a própria Bíblia diz, o texto que nós começamos, éramos merecedores da ira. Nós merecíamos a morte, mas o nosso bom Pai, aquele que é gracioso, pagou o preço para que eu e você andássemos em saúde divina, queridos. O seu corpo já foi curado naquela cruz, querido. Essa doença que está no seu corpo não tem legalidade para permanecer no seu corpo. Essa doença não tem legalidade para permanecer no seu corpo. Nós precisamos pegar o cupom, a nossa via, e dizer, certamente Ele pagou. Você precisa me deixar sair, garçom. Eu não vou lavar prato não, porque está aqui. O preço já foi pago. Você não pode permanecer. Ah, mas a dor ainda está aqui. Mas eu continuo, certamente. 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 Certamente Ele carregou. Certamente Ele carregou sobre si. Certamente Ele carregou sobre si. Ah, mas continua. Mas eu permaneço. Certamente. 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 E queridos, deixa eu te dizer, certamente o poder de Deus vai operar sobre o seu corpo. Certamente o poder de Deus vai operar no seu corpo, querido. Mas você precisa permanecer, crendo na palavra, crendo naquilo que Ele fez naquela cruz. Você vai sair dessa manhã com isso na sua cabeça, certamente. Certamente Ele levou sobre si. Certamente Ele pagou o preço. Certamente Ele pagou o preço. Se o pessoal do louvor puder me ajudar. Aleluia, queridos. Não precisamos carregar mais essas coisas. Nós somos salvos. Nós somos salvos nele. Nossos pecados foram perdoados. Não precisamos viver mais uma vida de miséria, porque nós somos supridos. Não precisamos viver com nenhuma enfermidade sobre os nossos corpos, porque somos sarados. Aleluia. Querido, se você está aqui e precisa de cura para o seu corpo, queria que você viesse aqui na frente. Eu quero orar por você. Qualquer dorzinha, qualquer coisa sobre o seu corpo, não se contente. Não se contente com aquilo que o diabo tem tentado fazer na sua vida. Ah, Gustavo, mas eu já estou acostumado. É aquela coisa, eu já passo por isso há tantos anos. Não aceite isso, querido. Não aceite. Não aceite ficar preso pelo diabo. Porque Jesus, Ele já tem liberdade para você. Jesus pagou o preço, queridos. Jesus pagou o preço. Nós não precisamos mais viver dessa forma. Você pode vir. Deixa eu dizer algo a vocês. Se Jesus estivesse aqui fisicamente, em carne e osso, vocês teriam dificuldades para crer que a hora que Ele impôsse as mãos sobre vocês seriam curados? Certamente não. Deixa eu te dizer algo. Ele não está aqui em carne e osso, mas Ele deixou um nome. Um nome que está sobre todo nome, queridos. O meu irmão, ele mora fora do país. E quando ele foi embora, ele deixou uma procuração para minha mãe.
e ela respondia por ele aqui no nosso país. Nós temos uma procuração, o nome de Jesus. Assim como você tem a capacidade de crer em Jesus Cristo, em carne e osso, que se Ele colocasse as mãos sobre a sua cabeça, você seria curada. Creia, porque o nome dEle tem o mesmo poder que Ele. O nome dEle, o nome que foi dado à igreja, esse nome tem poder. Esse nome tem poder. E eu quero que vocês peguem isso pela fé, crendo que Ele já pagou o preço e que essa enfermidade não pode permanecer, não tem legalidade para permanecer. Aleluia.